Boa noite novamente a quem está acompanhando a gente aqui. Agora vamos para uma rodada de perguntas com o professor Gilmar. Vou ver se ele já entrou. Só um minuto. Olá novamente. Olá, João Vitor. Podemos começar com as perguntas? Pode ser. Pretendo respondê-las se eu souber, né? Não faço perguntas muito difíceis. Temos mais uma hora, então até as 9 aqui. Só relembrando dos certificados aí, quem se interessar, quem quiser os certificados, manda uma mensagem para a gente quando essa live acabar, ou entre no link da bio, preenche o formulário e o certificado. Bom, essa primeira é do Diego, aqui do PET. Ele escreve assim: professor, acredito que critérios éticos devem ser usados na hora de uma orientação da pesquisa técnico-científica, ou os critérios econômicos são empecilhos, que provavelmente jamais deixarão que tais critérios façam parte da pesquisa científica. Boa, Diego. Assim, aqui vem uma proposta de que, e um dos grandes desafios para, não somente para a tecnociência, mas também para nós das humanidades, e especialmente nós da filosofia, que é pensar que os critérios, não apenas os critérios econômicos, mas os próprios critérios tecnocientíficos, como a eficácia, a eficiência, a ideia de progresso, de durabilidade, de utilidade, eles não podem ser considerados soberanos. Ou seja, e aí seria extremamente necessário que a gente pudesse pensar a tecnociência ou atores que estão envolvidos no projeto tecnocientífico que também tivessem essa preocupação, que também tivessem essa possibilidade de incluir aspectos éticos, morais, estéticos, ambientais, e diria até de gênero, ou seja, de pensar concepções tecnocientíficas cada vez melhores, mas melhores não apenas no aspecto e de acordo com critérios econômicos. Melhor não quer dizer ou não significa necessariamente mais barato, não quer dizer necessariamente acessível a todos, mas melhores no sentido virtuoso, talvez, no sentido de projetos tecnocientíficos considerados responsáveis, projetos tecnocientíficos adequados tanto social, quanto ambiental, quanto ética, quanto moralmente. Ou seja, e à medida que nós das humanidades, nós da própria filosofia, estamos à parte disso, a nossa reflexão ela não pode ficar restrita apenas aos impactos causados por esses projetos tecnocientíficos. A discussão e o debate ético precisa vir antes, precisa vir na própria concepção desse projeto. Porque depois fica muito fácil dizer, não deveríamos ter desenvolvido a bomba atômica, talvez. Não deveríamos utilizar determinados tipos de defensivos agrícolas. Deveríamos ter preservado o próprio meio ambiente. Analisar os impactos e verificar que foi uma tragédia é fácil. Mas o grande desafio seria o quê? Nós termos condições... grande abraço, Celso. O Celso Azambuja lá de Porto Alegre, grande abraço, São Leopoldo. O grande desafio de fazermos o quê? De incluirmos o debate ético, moral e a própria responsabilidade nesse primeiro momento, na concepção, no desenvolvimento, à medida que a gente consegue pensar esses dispositivos, esses elementos, antes, digamos assim, deles serem desenvolvidos. Não é porque existem condições técnicas de se desenvolver determinado artefato e dispositivo, é que nós devemos ou que nós podemos desenvolvê-los.
E aí, digamos assim, a ética, a moral, a própria política, ela tem um papel importantíssimo. Eu vi que tinha um pessoal da economia assistindo a gente aqui. Não é entrar numa rota de colisão com os fatores econômicos. É você conseguir, digamos assim, adotar um princípio que seja o minimamente razoável, o minimamente aceitável para os diferentes atores. À medida que nós somos atores que não somos convidados ou não temos voz ativa no processo de concepção e desenvolvimento, logo nós não temos o que opinar. E esses valores, esses critérios, eles não são sequer apreciados. Então, é importante sim, é importante a gente ter esses elementos, embora a gente não saiba, não tenha uma receita adequada de como que a gente poderia fazer ou fazer. Mas começar a falar a respeito disso é o primeiro passo. Dizer, nós estamos aqui, nós temos coisas importantes para serem ditas, tentem nos ouvir. Ou seja, é o primeiro ponto, digamos assim, o primeiro elemento que poderíamos ressaltar, poderíamos observar. Não sei se respondi bem a questão do Diego, mas é mais ou menos isso. Acredito que sim, muito bem. Mais uma pergunta do Silvestre aqui, que segue mais ou menos essa mesma linha. Ele fala que a educação básica no Brasil já seria uma boa saída para esse desinteresse científico, uma vez que ela ainda é bastante falha, e uma possível educação tecnológica, lá Simão poderia ser uma saída? A resposta é sim para ambas, sendo curto e grosso. Mas obrigado, Silvestre, e obrigado ao Diego também pela pergunta. Tenho vários amigos aqui me acompanhando, colegas do departamento. Obrigado, Bruno, Marciano, ao Evandro. Tem a esposa, a Daiane também, a comadre. Ou seja, tá uma roda de amigos. E é basicamente esse o objetivo da live. Mas, acima de tudo, a educação, ela é o quê? Ela precisa ser repensada. Ela precisa ser repensada por diferentes vieses. Ou seja, primeiro de tudo, parece que a questão de ciência é uma coisa muito distante da nossa realidade. Parece que nós estamos inseridos ou tem uma concepção de que fazer ciência é muito difícil. Não digo que seja fácil, não estou, digamos assim, tendo uma abordagem muito restritiva em relação a isso. Mas é preciso repensar a própria atividade científica. Por quê? A atividade científica que perpassa pela própria educação. Uma educação científica é necessária, mas uma educação tecnocientífica também, ou seja, nós não devemos delegar, digamos assim, a criação de novos artefatos e dispositivos apenas a um pequeno grupo de especialistas, dizendo somente eles são capazes de criar e desenvolver tecnologias. Não, nós precisamos incentivar isso, e o próprio Simondon diz que nós deveríamos ensinar programação assim como nós ensinamos matemática para as nossas criancinhas. Ou seja, nós estamos numa outra era, nós estamos numa era que é mediada tecnologicamente. Vejam nós, hoje, nós estamos aqui conversando a quilômetros e quilômetros de distância. Ou seja, nós reunimos pessoas de diferentes lugares, incluindo colegas do futebol que entram aqui para acompanhar a nossa live, amigos como a Fernanda, a Ângela, que são ex-estudantes de filosofia. Ou seja, tudo isso é uma questão que envolve, acima de tudo, o quê? Uma necessidade de nós podermos repensar, talvez, a própria educação. Ou seja, nós precisamos repensar a educação, tanto a educação científica, que é preparar justamente o quê? Mentes, cérebros, para que possam pensar as grandes questões do universo, que elas ainda elas estão presentes, elas vão sendo reavivadas, vão sendo ressuscitadas, mas também nós precisamos ter condições de fazer o quê? De apresentar outras questões que dizem respeito, acima de tudo, a desenvolvimento de novos artefatos e de novos dispositivos técnicos. Ou seja, nós precisamos ter condições de pensar o quê?
desde artefatos simples, que poderiam ser utilizados no dia a dia, até artefatos e dispositivos tecnológicos que seriam totalmente revolucionários. Então, sim, ou seja, a compreensão e uma nova educação, uma educação tanto científica quanto uma educação tecnológica. E isso é muito interessante. E a questão, só para ressaltar que a questão da educação tecnológica é uma temática ainda pouco debatida seriamente, tanto por nós da filosofia. A questão da iniciação científica ela já é muito mais elaborada, muito mais discutida, mas a educação tecnológica ainda, digamos assim, está engatinhando. Acho que seria mais ou menos esse viés aqui. Nós podemos trocar uma ideia a mais, Silvestre, em relação a isso. Ok? Só registrar a ilustre presença do Ernesto e da minha querida irmã, que acaba de entrar aí. Ok. Sejam bem-vindos. A seguinte pergunta é do professor Evandro Brito, do primeiro da que é fala, e comenta o seguinte: tem uma dúvida a respeito da distinção fundamental entre Big versus Little. Essa distinção esgota a atividade científica? Se sim, qual a função da universidade? E a emenda reitera com uma provocaçãozinha, Sim. Assim, não, interventia no departamento de filosofia. Desculpa, só não entendi a última palavra. Qual? A serventia? No departamento de filosofia. Olha, a resposta não é simples, mas essa caracterização entre, digamos assim, a little science e a big science, ou seja, uma ciência mais acadêmica e uma ciência mais governamental, ou cujo financiamento seria dado, acima de tudo, pelo governo, ela é uma forma de caracterizar o grande debate científico, digamos assim. Mas, em hipótese alguma, por exemplo, a Big Science vai fazer o quê? Nem tudo é Big Science. Nem tudo é Big Science, ou seja, nem tudo é convertido em artefato e dispositivo tecnológico. Ou seja, eu sei que o Evandro cursa lá matemática. Boa parte da matemática é ainda matemática pura. É matemática especulativa. É uma matemática, digamos assim, que não tem, ou pelo menos uma aplicabilidade imediata. Nós não vislumbramos ainda, digamos assim, como que nós poderíamos aplicar, por exemplo, a descoberta das ondas gravitacionais. Boa parte da física teórica, da química teórica, elas têm como propósito ainda fazer o quê? Desvendar as forças, os mistérios e do mundo em geral. Ou seja, não temos, digamos assim, uma aplicabilidade imediata. Então, nem tudo é tecnociência. E isso nos salva, digamos assim, nós da filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela também é teórica, também ela é especulativa. E boa parte, digamos assim, dessas questões e dessas iniciativas levantadas pela tecnociência, para ser uma boa tecnociência, nós, das humanidades e principalmente da filosofia, nós também teríamos coisas interessantes a dizer. E aí eu poderia recorrer à resposta que eu apresentei para o Diego no primeiro momento. Por quê? Porque não é porque existe um projeto que possa ser desenvolvido, é que nós devemos desenvolver esse projeto. E aí nós, enquanto estudiosos tanto da filosofia prática, por exemplo, da ética, da política, mas também da própria epistemologia, da própria lógica, da própria metafísica, nós temos aspectos interessantes para serem trabalhados, para serem desenvolvidos. Boa parte disso que o colega Evandro fala, por exemplo, em filosofia da mente, pode ser o quê? Pode estar abrindo problemas para o quê? Para respostas tecnocientíficas que poderão ou não vir a ser desenvolvidas depois. Qual deles, por exemplo? O transplante de um cérebro. Ou seja, atualmente ainda não é possível fazer isso. Mas se um dia a gente chegar lá, o transplante de um cérebro será o quê? Será um projeto, uma medida tecnocientífica. Ou seja, ciência e tecnologia fundidas de tal forma, tentando fazer o quê? Solucionar um problema ou
até mesmo criando outros tipos de problemas. Ou seja, não necessariamente isso é dado, digamos assim, exclusivamente dessa forma. Então, a Little Science e a Big Science, elas ajudam a fazer o quê? A caracterizar formas diferentes de pesquisa. A universidade ela é extremamente importante, por quê? Porque a tecnociência ela não vai lidar com questões que sejam desinteressantes ou que não tenham um retorno econômico e financeiro imediato. Então, de certa forma, a própria universidade ela fica como uma espécie de vanguarda da própria cultura, da própria história, e também como um celeiro, digamos assim, de novos problemas, de novos locais, de novos ambientes que são desenvolvidos, que são investigados aqui. Então, em hipótese alguma, digamos assim, embora talvez numa primeira leitura a gente fosse levado a pensar que a tecnociência ou a Big Science, ela abarcaria, digamos assim, todos os problemas mais relevantes, isso não é o caso. Ou seja, há inúmeros problemas teóricos, especulativos, que surgem acima de tudo e que merecem ser estudados pela própria ciência teórica, pela própria ciência especulativa. Também não sei se respondi a questão do Brito, mas eu acho que seria mais ou menos esse o caminho, seria mais ou menos essa a vertente. Talvez ainda no mesmo fio dessa pergunta, Silvestre manda uma nova aqui, no comento seguinte: com um investimento mais expressivo em pesquisa universitária, ou abrir espaço para investimento da iniciativa privada. Essa é a diferença. Ele quer saber a diferença entre... Assim... Fuga de cérebros do Brasil. Entendi. Acho que entendi. Mas assim, não necessariamente essas ciências elas deveriam estar em competição. Esses modelos de fazer ciência deveriam estar em competição. Ou seja, o ideal seria, digamos assim, dentro dos mundos possíveis, seria que todas as pesquisas ou todos os projetos, sejam eles científicos, sejam tecnológicos ou tecnocientíficos, eles pudessem ser fomentados pelo Estado, que o Estado fosse, digamos assim, o guardião e o grande fomentador de toda a ciência, de toda a tecnociência. Mas o que falta, na maioria das vezes, é justamente um investimento mais maciço e até mesmo mais direcionado no que nas próprias universidades, na criação de novos laboratórios, em alguns centros de excelência. Ou seja, nós temos bons centros de excelência, por exemplo, alguns institutos brasileiros, a Embrapa na área de agricultura, ela digamos assim, invejável não apenas no Brasil, mas na América Latina, no mundo como um todo, é tida como um centro de referência. A Fundação Fiocruz, entre outros, digamos assim, nós temos bons exemplos. Só que ainda são o quê? São poucos ou, na maioria das vezes, são muito pequenos, muito reduzidos. Então, e nós temos gente de qualidade para fazer ciência, para fazer tecnologia. O exemplo disso, eu volto, de que inúmeros pesquisadores brasileiros estão espalhados pelo mundo e quando que estão contribuindo para a pesquisa do Covid-19. Só que, claro que os atrativos para se fazer ciência em muitos laboratórios, eles são o quê? São mais vantajosos do que, por exemplo, ficar aqui no Brasil. E isso é uma questão, digamos assim, inevitável. Ou seja, se nós tivéssemos melhores condições de fazer ciência, ou se o Evandro ou o Silvestre tivesse condições de trabalhar num grande laboratório de neurociência, talvez fosse muito mais interessante para eles irem, por exemplo, para a Índia, para a Itália, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, do que permanecer no Brasil. Então, são atrativos que você tem de fazer o quê? De você incentivar e possibilitar o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, mas sim, boa parte dessa fuga não apenas dos cérebros, mas de jovens talentos brasileiros é dotada por quê? Primeiro, a política científica brasileira ela é o quê?
ela não é tão incentivada, ou seja, nós somos regidos pelo futebol, nada contra o futebol, mas pelo futebol e pelo sertanejo, e o incentivo para se fazer ciência, ela é o quê? Ele é secundário, é terciário, ou seja, não aparece com a mesma vivacidade em relação a isso. Então, sim, o investimento, o suporte, a construção de centros de excelência, de laboratórios, de centros de pesquisa, dessa capacitação técnica e instrumental. A gente tem um dos grandes laboratórios a céu aberto que atrai pesquisadores do mundo inteiro. Ou seja, a Amazônia é um grande mistério ainda que precisa ser conhecido, que precisa ser desvendado, que precisa ser estudado. Só que muitas vezes nós não temos projetos suficientemente claros ou suficientemente direcionados para conseguir combater ou pensar alternativas para estudar adequadamente a Amazônia, conhecer seus mistérios, extrair daí novas tecnologias. Ou seja, isso tudo demanda o quê? Demanda investimento. E falo investimento por quê? Porque investir em ciência e tecnologia não é necessariamente sinônimo de retorno financeiro. Muitas das pesquisas científicas elas podem dar errado. E é normal, não há problema algum de você chegar no final, digamos assim, de sua investigação e descobrir que, olha, infelizmente não encontramos uma resposta adequada. Ok, isso faz parte da pesquisa, do desenvolvimento. Então, boa parte, digamos assim, nós somos reféns do quê? De bolsas, por exemplo, o Silvestre diz aí, não há uma política que preveja direitos aos pesquisadores, as bolsas nem são consideradas renda, ou seja, é um estágio, digamos assim, bastante fragmentado, bastante fragilizado, digamos assim, daqueles que decidem fazer ciência. Mas nós temos bons talentos, nós temos grandes especialistas, nós temos nós temos capacidades. O que falta, acima de tudo, é o quê? É investimento e dar diversidade, é tornar a tecnologia cada vez mais plural, uma tecnologia cada vez mais adequada e contextualizada à nossa realidade, aos nossos problemas, aquilo que nos afeta direto ou indiretamente. Acho que seria mais ou menos isso. Tudo bem. O professor Evandro ainda pergunta uma outra pergunta em que ele fala assim, qual o lugar da modelagem de fenômenos na teoria técnico-científica? Modelagem de fenômenos ele coloca entre aspas. A modelagem de fenômenos, ele diz o quê? É a modelagem de fenômenos, é isso? O lugar da modelagem de fenômenos na teoria técnico-científica. Na tecnociência, seria o pontapé inicial, Evandro. Ou seja, a criação de modelos, a criação de, digamos assim, de protótipos, a criação de elementos, abrir mundos, dar possibilidades, ou seja, eu acho que isso é muito legal, é muito bacana que essa modelagem ela seria o quê? Seria o pontapé inicial. Quanto mais diversa, quanto mais plural, quanto maiores forem os agentes capacitados para pensar e até mesmo reestruturar essa modelagem, e talvez aqui pensando na própria modelagem, na criação de algoritmos mais virtuosos, mais adequados, isso é o quê? É de fundamental importância. Talvez a gente possa... E aqui estou sendo otimista, não quero ser considerado otimista ingênuo, mas otimista que talvez fosse possível a gente pensar justamente o quê? O desenvolvimento de tecnologias mais criativas, mais adequadas, dentro, digamos assim, dentro desse contexto. Então, onde que a gente tem um monopólio ou uma visão... reducionista, digamos assim, reducionista no sentido menos plural, menos diversa, as chances de sucesso ou de nós termos uma tecnologia melhor, elas são reduzidas. Então, quanto mais diversas, mais plurais forem, digamos assim, essas modelagens, a gente pode fazer o quê? A gente pode ter critérios para selecionar aquelas que são justamente o quê? Mais adequadas, que são mais interessantes,
que conseguem resolver o problema tendo, digamos assim, princípios ou elementos que não foram pensados, não foram instituídos anteriormente. Então, não é porque no primeiro momento você não veja uma aplicabilidade imediata, é que tudo isso seja desconsiderado. Não, ou seja, aqui o próprio aspecto, a própria tecnociência, ela tem vários elementos que são teóricos, que são especulativos. Mas são teóricos e especulativos que visam, digamos assim, uma aplicabilidade a curto ou médio prazo. Ou seja, também não sei se entendi adequadamente a questão levantada pelo Evandro, mas eu acho que seria mais ou menos nessa linha, nessa abordagem. Bom, estamos sem perguntas até o momento. Se você deseja acabar ou esperar um pouco e ver se recebemos mais perguntas. Não, acho que não quero torturá-los em pleno sábado à noite para falar de pandemia, de falar disso, mas apenas para retornar talvez à questão da pandemia e para fechar, né, essa argumentação, é justamente nessa linha de abordagem, ou seja, para a pandemia não há uma única resposta. Ou seja, e aqui o governo brasileiro, as investidas que nós temos apresentado, elas são o quê? Elas são muito tímidas. Elas são muito tímidas e, na maioria dos casos, elas têm se demonstrado justamente equivocadas. Por quê? Porque nós precisamos, por exemplo, eu não vejo hora de voltar a jogar meu futebolzinho no sábado à noite. Ou seja, é fantástico. Quando tudo isso acabar, digamos assim, estaremos nós jogando o futebol do sábado à noite. Mas para que isso aconteça, a gente precisaria ter o quê? Ter condições de fazer uma testagem em massa, ampliar os testes. Há um único teste confiável? Não, lógico que não. Nós precisaríamos fazer o quê? Termos condições de desenvolver diferentes testes. Quanto mais confiáveis, melhor. Ou seja, quanto antes a gente sair dessa situação desastrosa, melhor. Eu acho que não tem ninguém que não queira fazer isso. Ninguém queira, digamos assim, que esse momento, essa pandemia perdure eternamente. Todo mundo já está, digamos assim, saturado desses elementos. Só que, justamente, ao mesmo tempo nós queremos melhorar nossas condições de vida, nós queremos ter saúde, nós queremos ter segurança. E essa segurança, infelizmente, hoje só poderá ser dada através do quê? De uma resposta tecnocientífica. Ou seja, através ou de uma vacina, ou de um teste, ou de, seja lá qual for a outra coisa que diga, você está seguro para fazer aquilo que você fazia antes. Ou, se você quiser fazer aquilo que você fazia antes, você precisa seguir passo A, passo B ou passo C. Ou seja, dar essas instruções, porque tudo isso faz parte, digamos assim, de uma grande incógnita. Nós estamos, a tecnociência está tentando solucionar um problema que não existia anteriormente. É algo literalmente novo. Quando que a gente solucionar esse problema da Covid-19, será um avanço tão significativo quanto, por exemplo, a chegada do homem à Lua. O homem chegou à Lua, o homem resolveu o problema da Covid. Ou seja, por quê? Porque nós não estávamos, para alcançarmos a Lua, a gente teve uma grande preparação, uma grande corrida, tudo isso. Agora também nós estamos numa grande corrida, numa grande disputa. Mas ainda não chegamos a essa resposta. Então, quando nós chegarmos, guardadas as devidas proporções, poderíamos dizer que o homem chegou novamente à Lua, graças, digamos assim, graças a toda essa infraestrutura tecnocientífica que foi desenvolvida nos laboratórios, nos hospitais, nas clínicas, em todos esses espaços. Tudo isso, digamos assim, é um grande projeto tecnocientífico.
que está sendo desenvolvido, aqui nós estamos pedalando ainda, literalmente, mas que tem condições e precisa ser o quê? Precisa ser um esforço, acima de tudo, coletivo, que a gente possa fazer o quê? Formar literalmente um time, uma equipe de pesquisa que trabalhe adequadamente. Isso envolve questões políticas? Sem sombra de dúvidas. Assim como, por exemplo, recomendar cloroquina ou hidroxicloroquina ou um vermífugo é uma decisão política, seguir ou desenvolver, digamos assim, novos testes também é decisão política. Também envolve, digamos assim, que tipo de ciência nós queremos desenvolver. Uma ciência X, que apresenta melhores evidências, melhores resultados, ou uma ciência, digamos assim, que está apresentando problemas e que não consegue sair, digamos assim, apresentar resultados eficientes. Aqui o que mais me assusta é que muitas vezes nós zelamos pela eficiência, mas nós não conseguimos vislumbrar a eficiência. Se não está dando certo, deixamos de lado e vamos para frente. É assim que a ciência trabalha, é assim que os projetos tecnocientíficos eles precisam ser criados, precisam ser desenvolvidos. Não adianta persistir, digamos assim, em algumas estratégias que são visivelmente equivocadas e que não deram certo. Vamos à última questão, então. Ela é do Celso de Zambuja. E ele pergunta assim: poderia falar um pouco mais sobre o conceito de algoritmos virtuosos? Algoritmos virtuosos. Aqui Celso, foi apenas um exemplo dado por mim, mas tem um professor Helder Carvalho, lá da Federal do Piauí, que ele tem um projeto de pesquisa onde que ele procura desenvolver e esboçar uma ideia de uma tecnologia virtuosa, ou seja, partindo da ética das virtudes lá de Aristóteles e depois trabalhando, ele é um grande especialista, grande conhecedor de McIntyre, ele tenta fazer uma leitura, uma abordagem através da qual seria possível pensarmos, digamos assim, estratégias, elementos, iniciativas que dessem, digamos assim, um aspecto de moralidade virtuosa aos artefatos e aos próprios dispositivos tecnológicos. Ou seja, seria uma tentativa de você fazer o quê? De você não fazer uma tecnologia, mas dentro dessa tecnologia, a melhor tecnologia possível. A tecnologia mais virtuosa, uma tecnologia talvez que pudesse inibir, por exemplo, a questão das fake news, que já foi trabalhada aqui pelo professor Ernesto, pelo colega. Uma tecnologia que pudesse fazer o quê? Antecipar algumas falhas, alguns elementos, que nós pudéssemos fazer o quê? Aumentar a produtividade, que nós pudéssemos produzir mais alimentos, utilizando de insumos e defensivos menos poluentes, menos agressivos. Tudo isso daria um aspecto, digamos assim, de virtuosidade, tornaria essa tecnologia melhor no sentido de mais virtuosa. Ou seja, não seria uma tecnologia, pensando em virtude lá na concepção aristotélica, ou seja, não seria uma tecnologia perfeita, mas uma tecnologia que poderia ser aperfeiçoada no sentido de trazer melhores condições para aquelas pessoas que pensam, literalmente. Não, e aqui a concepção de um algoritmo virtuoso seria pensar estratégias de, antes de nós implementarmos determinada tecnologia, nós pensarmos e tentarmos antecipar possíveis desdobramentos, tentarmos idealizar o melhor dos mundos possíveis. Eu sei que é uma resposta péssima, é uma resposta que não responde quase nada, Celso, mas eu poderia dizer que aqui você poderia ter mais informações e melhores respostas com o professor Helder. Acho que seria mais ou menos isso. Acho que tem mais uma aqui do
mais uma do Panissom ali. Daí podemos fechar se surgir nenhuma pergunta. Mas se surgir Tá. também, precisa até as 9 aí. Ele pergunta sobre a sua opinião a respeito do prefeito ter liberado o tratamento com cloroquina para pacientes em estado inicial da Covid aqui em Guarapuava. Bom, essa foi uma notícia que ocupou os noticiários aqui. Assim, num primeiro momento no mínimo que eu poderia dizer que é imprudente, ou seja, que como não há comprovação científica para isso, como não há legitimidade, como que nós zelamos pelas coisas que funcionam e nós queremos que funcionem, nós deveríamos ser o quê? Minimamente prudentes. Então, a cloroquina cura tanto Covid-19 quanto comer jujubas. Ou seja, entre comer jujubas ou tomar cloroquina ou tomar um vermífugo, eu prefiro comer jujubas. Ou seja, então, cada um poderia fazer o quê? Cada um poderia adotar a forma de tratamento. Por quê? Estou sendo sarcástico, estou sendo irônico justamente por quê? Porque a pandemia ela tem, digamos assim, um alto índice de contágio, mas um baixo índice de letalidade, ou seja, aproximadamente 5% de pessoas que são contaminadas por Covid-19 que vêm ao óbito. Isso, digamos assim, o preocupante não é quantas pessoas morrem, teoricamente. Claro que é problemático, porque a gente logo vai chegar a 100 mil pessoas mortas, 100 mil brasileiros mortos pelo Covid-19. Sinceramente, eu jamais imaginava que pudéssemos chegar a este número. Jamais era, digamos assim, quando que víamos os casos da Itália, de Espanha, ficava chocado em relação a isso. Diria, não, nós aqui não vamos estar minimamente preparados, vamos conseguir lidar com isso, então vamos minimizar os impactos. Mas, por ser altamente contagiosa, isso não quer dizer que todo mundo que vai ser contagiado vai vir a ter, digamos assim, problemas. Alguns são literalmente assintomáticos, não tem problema algum. Mas o que preocupa é justamente o quê? Que essas iniciativas, por exemplo, de cloroquina, hidroxicloroquina ou outros medicamentos que foram apresentados, eles não têm justamente o quê? Comprovação do que da eficácia e da eficiência. Então, pode ser que alguém seja curado com o quê? Tomando chá de erva doce. Sim, pode ser que alguém seja curado comendo jujuba. Pode ser que alguém seja curado tomando isso aí. Sim, por quê? Porque praticamente 95% das pessoas que são infectadas por esse vírus, elas são o quê? Elas são curadas. Então, o que carece justamente é o quê? É uma comprovação científica ou tecnocientífica da eficácia e da eficiência. Pode ser que o presidente seja curado pela hidroxicloroquina. Pode ser, é possível. Está dentro do horizonte de possibilidades. Mas também se ele não tivesse tomado cloroquina e tivesse comido jujuba ou tomado qualquer suco de manga, talvez ele tivesse os mesmos resultados. Só que o que impede é justamente o quê? É que, por uma questão de embasamento epistêmico, por uma questão de credibilidade, por uma questão de legitimidade, nós queremos artefatos e dispositivos que sejam funcionais. Ou seja, eu quero comprar um smartphone que funcione, que desempenhe as funções para as quais ele foi programado. Não quero que você pode comprar um determinado artefato dispositivo, mas ele pode vir a não funcionar. Você compraria isso? Claro que não. Ou seja, então, alguns elementos, alguns critérios, alguns valores que deveriam orientar e legitimar o desenvolvimento tecnocientífico não estão sendo minimamente respeitados. E é por isso que é imprudente. Por quê? Porque nós gastamos os poucos recursos que nós temos aqui com isso. Ou seja, talvez ao invés de nós incentivarmos
tomar cloroquina, nós deveríamos beber água do Jordão. Já que é um rio, e esse rio tem um nome muito especial, talvez isso fosse o caso. Claro, não tem comprovação nem de que a cloroquina, nem que a água do Jordão possa curar ou trazer benefícios. Então, esse é o único problema, ou seja, e aqui nós precisamos ter noção de que a cloroquina é um medicamento testado, legitimado, que tem comprovação de sua eficácia e eficiência para outras doenças. Ou seja, nós estamos fazendo um uso off-label, ou seja, não é para isso que ela foi criada, não é para isso que ela foi desenvolvida. Então, o problema tecnocientífico é que nós estamos tentando solucionar um problema, que é um problema sério, que é um problema grave, que é um problema mundial, com algo que não consegue solucionar esse problema. Do tipo, eu gostaria de pendurar um quadro na parede. Não tem uma furadeira para fixar o parafuso, mas tem um espelho. Vou bater com o espelho para fixar esse parafuso. Não, né? Pode ser que funcione. Mas, claro que aqui estou sendo irônico novamente, mas são exemplos que tendem a dizer, olha, não funciona, então vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar dar um passo além. Vamos tentar dar um passo além para que a gente possa buscar respostas para esse problema. Ou seja, e esse problema é um problema sério, porque afeta quem? Afeta todo mundo. Todo mundo já está, digamos assim, saturado de ficar em casa. Ou seja, aqui é basicamente uma conversa de amigos, ou seja, eu estou com saudade de visitar os meus amigos. Estou com saudade de rever os alunos, de ter um contato mais próximo. Ou seja, isso faz parte, a nossa sociabilidade ela foi quebrada, ela foi modificada por essa pandemia. E isso muito nos afeta, então nós queremos encontrar respostas. E, sinceramente, eu acredito que a própria tecnologia ela tem condições de apresentar essas respostas. Só que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos incentivar que isso seja possível. Ou seja, nós precisamos depositar uma dose maior de confiança, de credibilidade, de legitimidade, seja na ciência básica, seja na tecnociência, ou seja, digamos assim, na macrociência. Ou seja, e estamos aí, o jogo está para ser jogado, ou seja, os grandes laboratórios estão chegando muito próximos de uma resposta para isso. Mas pode ser que estejamos muito próximos dessa resposta e logo em seguida, ano que vem, surja um outro vírus, surja uma outra pandemia que coloque, digamos assim, todas as iniciativas no mesmo ponto de partida. Então, nós precisamos buscar respostas para isso. Não sabemos exatamente o caminho, as respostas não são dadas. Mas quanto mais diversas, quanto mais plurais elas forem, melhor. Só que ao mesmo tempo nós precisamos ser sinceros intelectualmente para dizer, olha, se isso não deu certo, ok, deixamos de lado, sem problema algum, sem orgulho algum, digamos assim, não está dando certo, vamos buscar alternativas. Queremos alternativas, então essas alternativas poderão vir da onde? Da universidade, sem sombra de dúvidas, é um centro de referência, ou seja, a própria Unicentro aqui, ela tem feito investidas, digamos assim, em fazer o quê? Em produzir álcool gel, o próprio cancelamento das aulas foi uma medida de, vamos evitar o contágio, ou seja, questões que podem auxiliar, que podem ajudar, mas respostas melhores, ou seja, tentar fazer o quê? Desenvolver um artefato, um dispositivo que funcione adequadamente, que funcione de uma forma bastante apropriada, bastante eficaz em relação a isso. Então, o jogo, e o que pega, acima de tudo, é que os nossos recursos eles são muito escassos. Nós poderíamos continuar tentando com a cloroquina, com o vermífugo e com outras coisas, sem problema algum. Poderíamos esgotar as possibilidades. Mas como os nossos recursos são muito escassos, nós precisamos fazer o quê? Olha, já tentamos bastante, o suficiente, não
não nos resta muitas alternativas. Então vamos fazer o quê? Vamos priorizar esses recursos em algo mais promissor. Ou seja, e temos propostas promissoras que vão sendo apresentadas. Então vamos fazer o quê? Vamos investir nisso que é promissor, que parece ser bastante interessante, que parece apresentar respostas minimamente satisfatórias. E volto a dizer, pode ser o quê? Pode ser várias respostas, não precisa ser uma única resposta. Nós podemos ter uma vacina de Oxford, nós podemos ter uma vacina chinesa, nós podemos ter uma vacina de Toledo aqui, ali da onde que a Fernanda vem, nós podemos ter uma vacina lá do Goiuxim, da onde que a Ângela vem, por que não? Ou seja, é todo esse conjunto de possibilidades que poderia ser tratado e ser desenvolvido. Claro, tudo isso envolve o quê? Envolve investimento, envolve uma instrumentalização da ciência, envolve a ideia de que precisamos ter elementos que solucionem um problema no qual nós estamos inseridos. Essa reflexão ela não acaba aqui, a tecnociência ela é muito promissora, só que ela não, em síntese, ela não poderia esgotar, digamos assim, ou não poderia e não deveria inibir o desenvolvimento da macrociência e tampouco da ciência mais pura, da ciência mais teórica, dessa ciência mais especulativa. Porque se a gente cair, digamos assim, na esfera da tecnociência, a própria filosofia ela ficaria mais marginalizada do que está, do que se apresenta. Beleza? Muito bem. Acho que a gente pode finalizar por aqui já. Quase 2 horas aí. Foi excelente essa noite, professor. 2 horas extremamente bem aproveitadas aí. E agradeço, né? O senhor sabe que a gente é sempre muito feliz em me ouvir, sempre bastante eloquente, claro. Então é basicamente isso. Obrigado. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a sua mediação, João Vitor. O João Vitor é meu orientando aí, estudou Hans Jonas, tá no projeto de Hans Jonas. Em breve teremos outros colegas que participarão dessas lives aí. Já temos o Maurício, da Federal do Piauí, o Gelson também, que da PUC Paraná, que estão em contato e que vão fazer uso, digamos assim, desse espaço. Então, eu gostaria de agradecer aos colegas do departamento que aqui estão, aos vários amigos que estão presentes aqui, ao pessoal do futebol que também passou por aqui, e acima de tudo ao grupo do PET Filosofia, aos alunos do departamento de filosofia também, que vários deles estiveram aqui, ex-alunos que passaram por aqui também. Então, é um momento que nós temos aqui para pensar, ou seja, não trouxe respostas, não trouxe muitos esclarecimentos, mas uma tentativa apenas de configurar alguns desses elementos que perpassam aqui. E, ao mesmo tempo, dizer que é um orgulho poder trabalhar com o pessoal do PET aqui, uma gurizada muito bacana. A gente tem enfrentado dificuldades também, nem todo mundo tem um acesso adequado aos recursos tecnológicos, mas a gente tem lidado da melhor forma possível. Então, agradeço a todos que ficaram aqui, agradeço também aos colegas do departamento e desejo que a gente possa se reencontrar pessoalmente o mais rápido possível. Espero que tudo isso passe, que todos vocês fiquem bem e que tenham um ótimo final de semana aí. Tudo de bom para vocês, se cuidem e até breve. Até mais. Até semana que vem, no horário, pelo PET Filosofia. Ok. Grande abraço a todos. Grande abraço.